O que eu quero comentar? Ontem à noite eu fiz uma live aqui e foi engraçado porque tinha muita gente falando do Rect. Muita gente falando do Rect. Muita gente reclamando do Rect, na verdade. Vários comentários. Rodrigo, fala do Rect. Rodrigo, pelo amor de Deus, eu tô com medo do que vai acontecer com o Rect. E foi engraçado porque o Moise, que é o gestor do Rect, ele me segue, né? E desde que a gente fez a live, a gente conversa bastante. Assim, eu não tenho fundo e tal, mas ele é uma pessoa, eu gosto dele, assim, o que eu acho. Ele é muito direto ao ponto, sabe? Isso, e não é propaganda dele, mas eu acho legal, porque mesmo a gente falando mal dele ontem, dele não, do fundo, dos imóveis e tal, eu expondo minha opinião, que não é uma opinião boa, não é um fundo que eu acho que é fácil, né? Ele tava ali presente, assistindo a live, ele falou, comentou, tava respondendo a galera no chat. Eu acho isso muito legal, porque ele é um cara, ele ainda colocou ontem no chat, né? Ele tem 62 anos, tem uma experiência absurda de mercado e ele conversa com o cotista. Ele tenta explicar pro cotista o que o fundo tá fazendo, por que ele confia na tese dele. Isso é muito legal. E aí, cara, ontem eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que não entendem os fundos que estão investindo. Fiquei assustado, extremamente assustado. Porque tinha muita gente dizendo, pô, mas o Rect, o gestor, não sei o que. Caramba, o fundo é daquele jeito. O fundo ele tem um risco maior, né? Sempre foi a estratégia do fundo, tá? E aí, eu quis hoje, né, comentar um pouquinho sobre isso. Não sobre o Rect, sobre o geral de fundos imobiliários, né? Coisas que premissas talvez que você não entenda, né? Premissas talvez que nunca falaram para você. Que é a questão, né? A primeira coisa, e é uma coisa muito simples. Fundo imobiliário, ele é totalmente diferente de ação. Totalmente. Né? O foco de fundo imobiliário é renda. Nós já falamos isso 2 lives atrás aqui, sobre expectativas erradas. As pessoas, elas compram errado e elas colocam a culpa no gestor, porque é mais fácil. Né? Elas compram um fundo que ela não conhece a gestão e depois ela diz que o gestor está fazendo cagada. Mas na verdade, o gestor já fazia aquilo. Né? A culpa não é do gestor, são fundos. Nós temos hoje 300 fundos listados na bolsa. Nós temos os fundos mais seguros, nós temos os fundos mais arriscados, fundos de papel que fazem emissão acima de valor patrimonial, fundo que faz emissão abaixo. Isso vai da gestão, é o que a gestão entende. E não existe uma regra. Não existe. Não é uma regra qualquer fundo fazer emissão acima de valor patrimonial. Se o gestor acredita que ele vai conseguir se dar bem fazendo emissão abaixo, tá tudo bem, o risco é dele. Entendeu? É isso que você precisa entender. Você é só mais um, né? Você é só mais um, assim como eu sou só mais um. Quando eu tenho um fundo onde eu tenho contato com o gestor, por exemplo, o Moise, ele não é um cara que eu conhecia. Eu não conheço ele. Eu já fui em alguns eventos em que ele palestrou, conheço ele de longe, ele talvez não me conhece, né? Conhece agora de YouTube, mas a gente nunca se viu pessoalmente, nunca conversamos. Mas hoje, se eu sei alguma coisa do Rect, eu tenho o WhatsApp dele, eu vou lá e converso com ele. Assim como acontece com a LZR, por exemplo, onde eu conheço o gestor pessoalmente, já estive lá, já fiz live com ele. Então hoje eu tenho essa facilidade de chegar nos caras e perguntar, pô, por que vocês estão fazendo isso? Pô, qual é a visão disso? Pô, por quê? Sabe? Isso, querendo ou não, facilita pra mim, né? Só que o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, não é porque eu tenho um canal no YouTube, não é porque eu sou uma pessoa pública no meio de fundos imobiliários, que eu vou ter informações além das que vocês têm. Tá? Então, muitos dos eventos que acontecem em fundos imobiliários já estavam lá. Então não adianta a gente reclamar. Essa é a real. Né? KNRI faz emissão só pelo Itaú. Eu acho isso uma injúria. Eu acho isso, cara, é errado. Caramba, mas ele faz isso há 12 anos. Será que o errado é ele? Ou você que entrou agora, não leu antes? E entrou, e depois que descobriu que não poderia participar, já estando dentro, vai reclamar do gestor. Não faz sentido. Não faz sentido. Os cotistas que estão lá dentro já sabem disso. E eles aceitam isso. Ponto final. Por quê? Porque quem estruturou o fundo foi a Quiné. E ela pode fazer isso. Ah, mas nós somos os donos. Nós, cotistas, temos que nos levantar. Não, tudo bem, concordo com você. Nós somos os donos. Mas assim, você tem pelo menos 50% do fundo para se levantar e fazer uma votação? Não tenho. Então não tenho o que falar. Se a maioria está querendo continuar assim, é simples, é assim que tem que ser. Ontem eu falei sobre isso, né? Na questão do VISC, do MCRF, que eu entendi que eu errei. Foi erro meu, foi imaturidade minha, né? Porque era uma coisa que esses fundos já faziam antes de eu ser sócio deles.
quando eu disse que não concordava e tudo mais. Então, muitas das coisas que têm acontecido hoje, e eu já falo isso faz tempo, eu já falo isso há um ano, muitos dos problemas que existem hoje estão relacionados a grupos no WhatsApp, grupos no Telegram e fóruns de discussão. Talvez 140 pessoas me assistindo agora, talvez todos vocês, todo dia, participe de um grupo do Telegram. Todo dia participe de um grupo do WhatsApp. Todo dia vai lá e responda alguma coisa em fórum de discussão. Por que isso é um problema? Rodrigo, isso é um problema porque, cara, eu tô crescendo, tô lá tirando dúvida. Tudo bem, mas 90% dos fóruns, grupos que existem na internet não são moderados por ninguém. Ou seja, o que está sendo dito lá não está sendo filtrado. Não tem ninguém dizendo se aquilo é realmente certo ou realmente errado. Tanto que se você entra num fórum do Clube Fi, que é o mais famoso, cara, é engraçado, porque as pessoas estão falando um monte de coisa que não faz sentido algum. Não faz. E aí alguém vai lá, discorda, e aí pronto, e aí vira uma guerra, sabe? E aí a pessoa que está chegando mais nova, ela está olhando aquilo, e ela está vendo, meu Deus, esse fundo está fazendo isso, esse fundo está fazendo cagada, esse fundo está roubando dinheiro. Ela cria um problema para ela que não estava ali. Ela cria um problema. Aí ela vai no Telegram, aí ela pergunta o seguinte: um grupo de 5 mil pessoas que o dono é o Zezinho que investe em fundo imobiliário há 1 ano e meio. Ela vai lá e pergunta: o que vocês acham do fundo tal? Aí lá dentro também tem pessoas que vão falar: nossa, esse fundo tá roubando, o gestor é um roubo, esse fundo só tá onde tá porque o fulano que é influenciador diz que esse fundo é bom. E aí polarizou. E aí o cara que tá tentando aprender, né, ele coloca na cabeça dele que aquele fundo é realmente ruim, porque a maioria das pessoas estão falando. Enquanto na verdade não é assim, né? Enquanto na verdade vocês precisam entender. E eu queria dar algumas dicas para vocês. Sobre estudo. Eu queria dar algumas dicas para quem realmente quer estudar. Algumas dicas do que realmente você quer fazer. Passos que são importantes demais para você fazer se você quer investir em fundos imobiliários. Primeira dica, tá? Leia relatório gerencial de fundos. Essa eu já falei várias vezes. Leia relatório gerencial de fundos. Quando você abre o relatório gerencial de fundos, geralmente as primeiras páginas é nota do gestor. Ou seja, o gestor está dizendo o que ele fez para o fundo. O que ele comprou, o que ele está vendo, o que o Covid está mexendo na economia, como a economia está, como tá os fundos logísticos. Ele põe a visão dele. Você está ouvindo alguém isento, né? Porque aquele cara, ele tá só falando sobre o mercado e ele tá expondo para você o que alguém específico, especialista que fala sobre aquele tema tá fazendo com um fundo de milhões de reais. Ali você já vai aprender muito. Essa é a primeira dica. Então segue, entra no Mundo Fi, Clube Fi, Status Invest, qualquer um desses sites, vai lá, pega os FOFs maiores, pode ser, pega os relatórios deles, uma vez por mês. Cara, você não vai gastar meia hora para fazer isso. E lê só o começo, não precisa ler o resto, lê a nota do gestor. Só aí você já vai tirar pontos, tá? Segunda coisa, relatório gerencial não é padrão, ok? Entenda isso, relatório gerencial não é padrão. Relatório gerencial é um filtro das informações de uma forma um pouco mais clara. Então, não tem... eu quero saber a vacância. Tem que ter no relatório gerencial. Não tem que ter. Não tem, porque gerencial é o que o gestor pensa. Se na sua cabeça faz sentido um fundo mostrar a vacância e não tem no gerencial, vem a terceira dica. Entra em contato com a gestão. Manda mensagem, manda um e-mail. Entra no site da gestora, pega o e-mail dos caras e manda um e-mail. Eles não vão perguntar se você tem 5 cotas ou 5 milhões. Eles não vão perguntar se você tem canal do YouTube ou não. Não vão. Simplesmente, se eles forem atender, se eles forem uma gestora que faz isso, né? A não ser que seja algumas aí que nem respondem ninguém, né? Eles vão te responder. E tudo bem, eles vão pegar sua dica, eles vão... legal, realmente essa ideia é muito boa, a gente não tinha visto. Por quê? O que nós vimos, tá? O que nós vimos do lado de cá, eles não veem do lado de lá. Então, muitas das coisas, Baroni, Arthur, esses caras, e eu faço muito isso também, eu entro muito em contato com esses caras e digo, e coloco minha opinião. Olha, cara,
eu acho que isso seria legal fazer isso, eu acho que seria legal você fazer isso, eu acho que seria legal esse fundo assim, eu acho que seria legal essa informação. Eu não estou dizendo de você dizer, olha, eu acho que seria legal você comprar o imóvel tal. Não, é opinião de relatório, de informação que falta, porque isso agrega, tá? Então a terceira coisa é, não tenha medo de entrar em contato com o gestor para oferecer opinião. E a outra coisa, também entrando nesse terceiro ponto, é não tenha medo de perguntar as coisas para o gestor. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, têm medo de mandar mensagem pro gestor, porque, pô, Rodrigo, não, eu tenho só 20 cota, não faz sentido. Não, você tem 20 cota. Se você tem 20 cota, você é a mesma coisa que eu. Se eu tenho 5 mil e você 20, nós temos o mesmo peso, nós somos os mesmos, nós temos o mesmo, como é que é? O mesmo nível. Nós somos investidores, cotistas, eu e você somos sócios. A única diferença é que numa votação eu tenho um pouco mais de força. É só isso. Mas a nossa opinião serve da mesma forma. Então não tenha medo de oferecer opinião e, segundo, de tirar dúvida com o gestor. Porque não tem pessoa melhor para você tirar dúvida. Porque o gestor ele sabe o que ele está fazendo. Pelo menos pro fundo dele. E mesmo que seja algo ruim. Pô, não estou concordando com o RECT. Sabe o que você faz? Vai lá no REC, no Instagram ou no site, manda um e-mail assim. Olha, eu não estou gostando da gestão de vocês. Por isso e por isso. O porquê que vocês estão fazendo? Pronto, eles vão te responder. Eles vão te dar um motivo deles. Não, a gente está fazendo por isso, que a gente entende assim, assim. Você concordou? Tá tudo bem, continua. Não concordou? Pula fora. Simples. Essa é a terceira dica, não tenha esse medo, tá? A quarta dica, e essa dica é importantíssima demais. Importantíssima demais. Existe um tipo de documento na bolsa que esse documento é padrão para os fundos imobiliários. Na verdade, são 3 documentos, tá? São 3 documentos. Isso eu ensino nos cursos que eu palestro. Mas eu vou falar para vocês porque depois de ontem eu realmente fui embora pensando sobre isso. Existe um tipo de documento chamado informe. Informe periódico, tá? São 3 documentos nos informes. Informe mensal, trimestral e anual. O informe mensal, o que o informe mensal traz? Ele traz informações do tipo dívida, ele traz informações do tipo quantos cotistas, valor patrimonial, ele traz informações do tipo quantos imóveis tem, quanto em valor de imóvel tem, isso, caixa, patrimônio, dinheiro, isso, essas informações do mês. Uma vez por mês eles vão trazer essas informações. Todos os sites que vocês conhecem, Clube FI, Status Invest, tiram as informações desses informes. Então, ali é mais atualizado e mais sincero do que os próprios sites. Só que é um pouco mais visível, é um pouco mais difícil, visivelmente, de você analisar. Só que se você acostumar, você consegue pegar todas as informações ali. Tá? O trimestral, o que o trimestral faz de diferente? O trimestral, ele traz detalhes, por exemplo, compras que foram realizadas, ele traz detalhes de RMG, coisa importante. Para quem não sabe, ele traz detalhe de RMG, ele traz endereço, ele traz área em metros quadrados, detalhes do imóvel, dos imóveis que tem dentro do portfólio, ele traz porcentagem de vacância, porcentagem de receita de cada imóvel, ele traz, o que mais? Deixa eu ver aqui, contratos de locação, tá? Ele traz contrato de locação, por exemplo, não, você tem contrato que vai vencer em 5 anos, ele põe ali. São todos os detalhes. Ele traz indexadores. Não, se é IGPM, se é IPCA, tá tudo ali escrito. Traz informações relacionadas a seguro, tá? Seguro para os imóveis. Então, se você quer saber se o imóvel tem seguro, informe trimestral. Todas as informações dos imóveis vêm ali. Qual é o fundo? Qual é o fundo de CDB que o dinheiro do caixa do fundo tá? Tá tudo ali, tá? Esses sim são documentos oficiais, originais e padrão, ou seja, todos os fundos serão igual. Depois que você aprende a usar, qualquer fundo você baixa esse documento específico e você sabe tirar essa informação. E o anual, o informe periódico anual, é uma vez por ano, obviamente, é o informe que vai trazer os dados dos prestadores de serviço, né? Então, para você saber quem é o custodiante, quem é o formador de mercado, se tem, se não tem. Traz também os investimentos, todos os investimentos filtrados que o fundo tem, né? Quanto que tem em valor investido em cada um. Traz
Valorização de patrimônio. Então, lembra que eu falo que o valor patrimonial de um tijolo atualiza uma vez por ano? É aqui, é no informe anual que você vai ver, porque mostra lá, o imóvel X teve uma atualização de 10%. Então isso vai alterar no valor patrimonial. Tá? Então, traz esses detalhes. E traz algumas coisas um pouco mais de governança, contato de gestor, quem é o gestor, e-mail do cara. Traz tudo isso. Tá? Então, eu acho que é a quinta dica, né? É você aprender a usar isso. A quinta ou a quarta dica. É você aprender a usar. E como você aprende a usar? Abre. Vai no Clube FI, vai no Mundo FI. O Mundo FI é gratuito. Tá? O Mundo FI, Status Invest também é gratuito. O Mundo FI, quando você entra no Mundo FI, tá? Aqui, ó. Quando você entra no Mundo FI, você busca aqui, sei lá, vou botar um fundo grande aqui, HGLG. Você pode ir lá embaixo. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Relatórios e comunicados do HG. Relatório inicial, informe mensal, informe trimestral, fato relevante. Aqui ele já vai trazer os últimos, tá? Então se você clicar aqui, ó, ele vai abrir, tá? E aí, ó, eu tô aqui com um informe trimestral do HGLG, tô com um informe anual do HGLG e tô com, tô com o informe mensal do HGLG. Agora eu tô. Então, mensal, trimestral, anual. O documento é sempre o mesmo, ó, é padrão, percebam. É as mesmas coisas, ó, as mesmas informações, tabelinhas. É feio de ler, mas tá tudo aqui, tá? Todas as informações, nome, data de funcionamento, fundo exclusivo, classificação, se é mandato de renda, qual é o segmento de atuação, logístico, qual é o tipo de gestão, tá tudo aqui. Quem é o administrador, aonde que é o endereço desse administrador, site do administrador. Tá? Aqui do lado, se é para investidor geral, se é para investidor qualificado, CNPJ, quantidade de cotas, cotistas possuem vínculo? Não. Prazo de duração, se vai acabar em algum momento, se tem data para acabar. Aqui para baixo, ó, número de cotistas, todas as informações. Quantos cotistas teve exatamente na leitura desse relatório? 275 mil. Aqui embaixo, ativo, patrimônio, número de cotas emitidas, valor patrimonial, tá tudo aqui. Despesa com a taxa de administração em relação ao patrimônio, em porcentagem, despesa com agente. Então, ó, despesa, será que a taxa de administração é alta? Pô, aqui tem a despesa em relação ao patrimônio líquido do mês, né? 0,05 despesa, tá? Rentabilidade efetiva mensal, tá aqui, olha só. Rentabilidade efetiva é a rentabilidade do patrimônio mais dividend yield. Então, a rentabilidade efetiva do mês foi de 0,36%, que teve uma desvalorização na cota, e 0,52% de dividendo. Tá tudo aqui. É só você aprender a usar. Total mantido para necessidade de liquidez, ou seja, caixa. Quanto que o fundo tem de caixa lá para necessidade, para compra de imóvel. Quanto que ele tem de total investido de investimento, ó. 2,3 bilhões. Desses 2,3, você sabe o que é terreno, você sabe o que é imóvel acabado, você sabe qual imóvel está para construção, se tem imóvel para construção. Ó, imóvel para construção, ó, não tem. Imóvel acabado, 1,8 bilhões. Terreno, 3 milhões. Tá aqui, tá tudo aqui. Aqui embaixo, fundo imobiliário, ó, 44 milhões. Esses 44 milhões é SPE, 79 CRI. Olha só, valores a receber, tá tudo aqui embaixo. Aluguel que tem para receber, ó, 106 mil, valores a receber. Rendimentos a distribuir, olha só, 14 milhões. Tem a distribuir em caixa. Taxa de administração a pagar. Obrigação por aquisições de imóvel. Olha só, tá aqui. Passivo, obrigação por aquisição de imóvel. Tá? Então, falta pagar esse dinheiro para alguém. Compra de imóvel que não foi paga, tá aqui. Isso é um passivo, é uma alavancagem, né? Aqui embaixo, outros valores a pagar, 6,8 milhões. 74 milhões de passivo, de dinheiro que vai ter que ser pago, tá? Então tá aqui. Esse é o mensal. Trimestral é o mesmo formato, só muda as coisas. Ó, agora começa a filtrar. O que é os terrenos? Quais são os terrenos que tem? Pô, tem 2. Esses endereços. Quais são os imóveis que tem? Tá aqui, todos os nomes, ó. Endereço, nome, número de unidade, vacância, porcentagem de inadimplência. Tá tudo aqui. Ó, todos os imóveis do HGLG estão aqui. Imóvel por imóvel. Contrato, distribuição de contrato. Contrato que vencem até 3 meses. Quantos por cento?
1% vence até 3 meses. De 3 a 6 meses, 0,17. Tá tudo aqui, ó. Pô, 40% dos contratos vencem acima de 3 anos. 56, prazo indeterminado de vencimento. Tá tudo aqui. Ó, indexadores, distribuição de contratos, IGPM, IPCA. Quer saber? Tá aqui. Seguros. Ó aqui. Política de contratação de seguro para preservação dos imóveis. Você quer saber se tem seguro no fundo? Tá aqui. Gerenciamento para cotação de valores é considerado laudo de avaliação, análise de risco, tal. Então, pô, é necessário seguro. Imóvel para renda em construção, quando tiver, né, algum em construção, vai estar aqui. Imóvel para venda acabado, quando o foco não vai ser renda. Imóvel para venda em construção. Fundos de investimento imobiliário, tá? Olha só, você quer saber, por exemplo, esse é o HGLG. O HGLG tem HSML, por exemplo, aqui, ó. Quer saber quanto que o HGLG pagou em cada cota? Qual é o preço médio? Tá aqui. Você consegue ver se ele vendendo hoje ele vai conseguir ter lucro. Tá aqui, ó. Ele tem 132 mil cotas, um valor de 2 milhões. Esse é o valor que ele tem hoje. Se você comparar outros informes trimestrais, você vai ver essas atualizações, né? Se ele comprou mais, se ele comprou menos, você consegue bater tudo aqui. Ó, certificado CRIs que ele tem, quais os CRIs que ele tem, LCI, LIG, aqui embaixo, ó, ações, SPS, né? Que é o que a gente falou. Aqui, cotas, FIP, FDIC, tudo. Ativo mantido para liquidez, fundo de renda fixa, 400 milhões, título público, né? Tesouro, título privado, disponibilidade, 5 mil no caixa, aquisições que foram feitas nos últimos 3 meses, ó, terreno na rodovia X, porcentagem do terreno em valor ao total investido, porcentagem ao total do PL, cara, tá tudo aqui, tá? Imóveis que foram comprados, tá tudo aqui. Assim, você só fica aqui, parte contábil, quer saber parte contábil? Tá tudo aqui. É porque é mais difícil de ver, né? Não é igual relatório gerencial, mas depois que você acostuma a usar isso, acabou, você não vai mais precisar de ninguém, não vai mais precisar dizer que o gestor não te falou isso, entendeu? Informe anual, mesma coisa, mesmo detalhe, mesmo tamanho, tudo, só muda as informações. Prestador de serviço, pô, quem é o custodiante? É o Itaú. Quem é o formador de mercado? Pô, não tem. Quem é o consultor? Não tem. Quem é o distribuidor de cota? Credit Suisse. Quem é consultor? Tal, não tem. Ó, investimentos, todos os investimentos. CRI, fundo imobiliário, galpões, programa de investimento para exercício, análise de administrador, resultado do fundo, conjuntura econômica, aqui fala, né? O que o administrador vê da conjuntura econômica no geral, tá? Perspectiva para o ano seguinte, tá? Tá aqui, ó, até perspectiva tá aqui. Risco incorrido pelo cotista, tá? Quais são os riscos desse fundo imobiliário? Até isso tem aqui, ó. Ver anexo no final do documento, anexo. Quais são os riscos desse fundo nesse fundo imobiliário, entendeu? Relação de ativos. Olha só, valor contábil, tá? Valor contábil dos ativos, relação, aqui são os imóveis. Quer saber a atualização, se tem imóvel que está valorizando, desvalorizando? Tá aqui. CE Atibaia, o valor dele é de 400 milhões. Valor justo, sim. Percentual de valorização ou desvalorização apurada. Ou seja, esse imóvel valorizou 5,95% em um ano. Esse outro, 8%. Patrimonial, tá? Esse outro, 10%. 3, 8, 4. Desvalorizou 0,5, desvalorizou 4,76. Isso aqui é o que atualiza o valor patrimonial, que eu sempre falo para vocês. Está aqui, imóvel por imóvel. Tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque todas as informações que vocês querem saber, que vocês precisam saber, estão aqui. Estão aqui. Quer saber sobre renda mínima? Quer saber sobre renda mínima garantida? Tem aqui. Quer saber sobre... Quer saber sobre débito? Tem aqui. Por que eu estou passando isso? Por que talvez isso não faz tanto sentido? Porque assim, quando você aprende a olhar isso, quando você aprende a ler essas informações, essas são informações oficiais. Essas são informações que a CVM obriga o fundo a entregar de forma padrão. Aí fica muito mais fácil de você entender. Fica muito mais fácil de você entender o mercado, fica muito mais fácil de você reconhecer
informações, detalhes. E aí você não precisa de relatório gerencial. O relatório gerencial é o bônus. O relatório gerencial é bônus de que você vai ler e assim, coisas que talvez não tenha aqui, vai ter no relatório gerencial. A fotinho, né, a organização, os gráficos para ficar mais fácil de entender. Só que quando você passa a entender isso aqui, você não precisa mais ficar se estressando com detalhes que talvez você não tinha visto. Eu não sabia que o fundo tinha RMG. Passa a ler, informe mensal, trimestral e anual, que você vai saber. É uma das coisas que você vai fazer. Abrir um fundo novo, abre lá. Tem renda mínima. Abre lá, tem fundo, tem dinheiro a pagar aqui. Tem um CRI emitido, né? Tem um imóvel em desenvolvimento. Tá ali, tá tudo nos informes. É porque a maioria da galera não vê, tá? Isso é uma dica que eu demorei a fazer, só que assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque você não vai precisar ficar procurando no relatório gerencial se tem imóvel em construção. Você vai no informe, tá lá. E se não tiver no informe e tiver mesmo assim aí o erro é do gestor. Aí, né, já tem informações aí sobre a gestão que talvez você não sabia. Entendeu? Tá? E a última dica que eu tenho para você é sobre paciência. Se você vai investir para os próximos 20 anos, 30 anos, não faz sentido você ter pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa em selecionar ativos. Não é porque todo mundo... Acho que eu vou fazer uma caneca sobre isso, né? Não é porque todo mundo fala que tem um ativo X ou Y que você tem que ter. É igual... Eu falei ontem sobre isso, exatamente isso. Sabe quando a sua mãe falava isso para você quando você era criança? Você não é todo mundo? É exatamente. Não, Rodrigo, o que você acha do Deva? Por que tá todo mundo perguntando? Porque tá todo mundo comprando. E aí o pessoal que é novo começa a ouvir e quer saber a minha opinião. Não é porque parou para estudar e entendeu que é um fundo bom. Não. É porque tá no hype. O pessoal tá falando sobre. E aí ele quer ter também. Porque se tá todo mundo falando é bom. Não é assim. Tá? Não é assim. Calma, paciência. Depois que você seleciona uma carteira, cara, você não precisa ter pressa. O seu trabalho é botar mais dinheiro nessa carteira. Esquece o resto. Você não precisa ficar adicionando 1 milhão de ativos, fazendo giro, fazendo compra, venda. Não precisa. Montou uma carteira, fechou. Montou uma carteira, tá safe. Acabou, você não precisa ficar se preocupando. Beleza? Não tenha pressa. Se você vai ficar aqui no longo prazo, entenda que é longo prazo. Não adianta você querer montar uma carteira da noite pro dia, para que essa carteira dure 20 anos. Não é assim que funciona. Tenha paciência, tá? 2 avisos. Vou acabar a live, fazer um post rapidinho, postar às 8 horas, tá? Para você deixar lá. Quero saber de você, se você prefere que a gente faça essas lives no YouTube para ter um pouco mais de liberdade, para dar umas aulas assim, para compartilhar a tela, para mim poder ter um pouco mais de liberdade, a gente fazer lives até maiores, ficar com vocês um pouco mais. E a segunda coisa, temas. Eu preciso saber temas de vocês. O que mais vocês gostam de ouvir? O que mais vocês gostam de saber? O que vocês querem que eu fale nessas lives? Né? Fazer aí análise de carteira. O que você gosta? Que eu leia fatos relevantes? Que eu leia notícias da semana? O que você gosta? Quer que eu abrimos os sites aqui de notícias, vamos dar uma lida no que está acontecendo para você começar o dia já sabendo, né, do que vai acontecer, para a gente filtrar o que interessa, o que não interessa, o que é só ruído, o que é notícia real, né? Talvez trazer um pouco à tona disso. Quero saber a sua opinião. Faz esse comentário lá para mim. E lembrando, mais uma vez, hoje a gente abre inscrições para a Fórmula da Independência Financeira. Se você quer entrar na escola, se você quer a minha planilha, se você quer estudar comigo durante algumas semanas, treinar comigo, montar uma carteira, o objetivo desse curso é fazer você, em 8 semanas, construir a sua carteira de longo prazo e depois acabou. Viver disso, entender como funciona o fluxo de gerenciamento, acompanhamento dessas carteiras, e aí depois disso é só você botar dinheiro, fechou? É isso, vou ficando por aqui, não esquece de comentar para mim, porque isso vai ajudar pra caramba a gente entender como que a gente vai manter essas lives do cafezinho todas as manhãs, para quem sabe não parar mais. Mas para não parar mais eu preciso de vocês. Tamo junto, um abração, a gente se vê e até mais.